você já sabe tudo que está acontecendo, você já entendeu que está convivendo com um narcisista, que está sofrendo uma série de manipulações e agora você quer se afastar, você quer sair dessa relação. Só que você tem horas que você fica na dúvida, porque será que essa pessoa é tão ruim assim? Ou será que o problema é você? Como essa pessoa fala? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que acontece quando um narcisista começa a se sentir abandonado e o que você pode fazer para se defender dessa manipulação e realmente tomar a decisão que é melhor para você, tá ok? Se você não conhece ainda esse canal, eu sou Carla Nascimento, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento humano, terapeuta sistêmica. Eu ajudo filhos de narcisistas e filhos de borderline a sair da codependência familiar e da ansiedade social, a viver uma vida com menos medo e com menos culpa. Hoje a gente vai conversar sobre o que acontece quando um narcisista é abandonado, quando você sai da relação com o narcisista. Gente, aqui eu tô falando não só de homem, nem só de mulher, eu tô falando de pai narcisista, mãe narcisista, irmão narcisista. É quando você tá numa relação com uma pessoa que é muito difícil, em que você sempre está sentindo culpado, e que você sempre está se sentindo não bom o suficiente, e que essa pessoa ela está sempre precisando de você, demandando a sua atenção 24 horas. E que você não consegue ter a sua vida, e que essa pessoa não tem empatia com você, que essa pessoa não leva em consideração os seus emoções, os seus sentimentos nessa relação. Você está sempre se sentindo em desvantagem, tá? Entre outras coisas, basicamente, a relação com alguém narcisista é essa. Você se sente usado e abusado e não consegue sair porque sente culpa e medo. Bom, a relação com o narcisista, ela tem ciclos, tá? Então, é muito importante que você entenda esses ciclos para que você saiba que quando você sair da relação, o narcisista ele vai imediatamente acionar esse ciclo para que você volte para a relação, para que você volte para o processo de manipulação. Então, que ciclos são esses? Primeiro vem a idealização. Você conhece essa pessoa ou tem um momento em que você está nessa relação com essa pessoa em que é tudo muito bom, essa pessoa te ajuda, ela te salva de coisas difíceis, paga uma dívida, compra um carro para você, coloca você, monta um negócio para você. Esse é o love bombing. É o momento assim da explosão de amor. É quando você sente assim super importante para aquela pessoa. Outra coisa que eu quero falar, olha gente, eu tô com isso daqui porque eu caí, levei um tombo, me machuquei, fissurei o pulso e isso aqui é para provar que a gente grava vídeo toda semana, chova, faça sol, com o pulso bom ou com o pulso machucado, não tem problema, a gente tá aqui, tá? Continuando, voltando pro assunto. Então no ciclo, o ciclo começa e você tá naquele momento da idealização. Daqui a pouco a idealização passa e essa pessoa ela começa a cobrar a conta do love bombing. Então ela fez uma coisa muito grandiosa para você. Aí ela começa a cobrar, ela começa a querer atenção, que você obedeça, que você faça o que ela quer, que você fique levando ela para lá e para cá, ou então que você fique acompanhando ela em todos os lugares, ou que você deixe de ver os seus amigos, deixe de ver a sua família, deixe de trabalhar para ficar com essa pessoa. Então aí começa a manipulação. Começam também as críticas. Isso aqui não tá bom, você tinha que estar mais bonita, seu cabelo tá horrível, você tá gorda, você tá magra, você não come direito, você só dorme, você não sai de casa comigo, etc, etc. Aí quando vai sair com você, começa a te criticar na frente dos seus amigos, começa a falar mal de você pelas suas costas, você percebe que tá rindo de você, que tá te ridicularizando. Tudo isso é o processo, é o ciclo da manipulação, em que primeiro ele te conquista, te captura, depois ele começa a te criticar e te depreciar para ele conseguir se sentir maior, melhor. E depois
quando ele vê que você está se desligando, aí ele volta com o love bombing. Esse é o ciclo. E isso é normal do transtorno narcisista. Ele é um tipo de estrutura de personalidade em que ele precisa que você dê atenção. Então ele sabe que para você dar atenção, você precisa se sentir bem num primeiro momento. Então ele faz alguma coisa para você estar se sentindo bem. Mas logo depois ele precisa que você se sinta pequena ou pequeno diante dessa pessoa, para que ele, o narcisista, se sinta grande, forte, poderoso. Então ele começa a criticar, te depreciar, dizer o quanto você não é legal, o quanto você é frágil, o quanto você é inseguro, para que ele ou ela se sinta empoderado nessa relação. Quando você percebe isso, você começa a querer se afastar, começa a querer ter a sua vida. Você vai em busca das suas coisas, dos seus amigos, das suas relações sociais. É a hora que você fala para o narcisista assim: eu tô indo para a igreja, eu vou jogar bola com os meus amigos, eu vou ao cinema com as minhas amigas. Esse tipo de situação, para nós pessoas que não temos um transtorno de personalidade, isso é tranquilo. A gente sabe que aquela pessoa vai sair, daqui a pouco a pessoa tá de volta. Ok, eu não me sinto ameaçado porque essa pessoa tá querendo ir para a igreja sem mim, ou porque ele vai jogar bola, ou porque ela vai ao cinema com os amigos. Não tem problema. Mas para um narcisista isso é muito ameaçador. Significa que essa pessoa que está indo embora, está saindo ali do contexto, ela pode encontrar algo muito mais interessante lá fora e não querer mais voltar. Por que ele pensa assim? Porque muito cedo, lá atrás na infância, ele teve experiências de apego complicadas, em que ele era ridicularizado, não era visto, toda vez que ele sentia esse medo de ficar sozinho, de ser abandonado. Vocês já devem ter observado crianças de 3, 4 anos, quando a mãe vai na rua e deixa a criança em casa, como que a criança fica desesperada. Parece que vai morrer, não entende que a mãe vai voltar. E realmente não entende mesmo. Nessa idade, a criança ainda se sente muito ligada à mãe como se fosse uma coisa só, como se a mãe e ela fossem uma coisa só. Então, quando ela vê a mãe indo embora, é como se ela estivesse indo embora, como se ela estivesse deixando de existir. Dá uma angústia muito grande, muito, muito grande. E o narcisista, ele passou por essas experiências e não conseguiu lidar com a raiva, com o medo, com a tristeza, com esses sentimentos que vêm dessa emoção que não é muito, que não tem nome e que a criança não entende o que significa. Conforme a criança vai tendo experiências boas, tem alguém que abraça, tem alguém que acolhe, que diz que vai ficar tudo bem, essa criança vai entendendo que a mãe vai voltar. Ok, tá tudo bem, daqui a pouco a minha mãe vai voltar. E aí a mãe realmente volta e fica tudo bem. Para a pessoa com transtorno narcisista, essas situações são muito difíceis de lidar e não tem um adulto que ajude. E essa criança vai crescendo com uma ideia de que toda vez que esse outro significativo se afasta, eu fico com uma sensação de aniquilamento, de vazio muito grande que eu não consigo lidar. Mas o narcisista não pode demonstrar fragilidade, lembra? Ele sempre está pleno e seguro de si. Então, quando você fala, tô indo para a igreja, tô indo jogar bola com os meus amigos, tô indo para o cinema com as minhas amigas, o que o narcisista faz? Ele começa a fazer você ficar irritado, começa a criar briguinhas por coisas bobas um pouco antes de você sair. O objetivo é fazer com que você vá criando uma programação mental de que é muito ruim sair. E você vai acabar desistindo de sair porque toda vez tem uma briga, porque você vai sair. Então vai falar coisas do tipo: porque como é que você vai me deixar aqui sozinha? Se eu sou doente, se eu posso passar mal, se eu posso ter um treco e desmaiar e você vai estar no cinema com as suas amigas? Não, senhora, você não tem coração? Você não... Como que você vai fazer isso comigo? Ou então,
que você está indo fazer na igreja? O que tem lá na igreja que você tem que ir para essa igreja? Tem alguém lá que te interessa? Por que você está sempre nesse lugar? Comece a criar para essa outra pessoa um sentimento de que o que ela está fazendo está errado, gerando culpa. Olha o ciclo aí, tá? Nesse momento, o que o narcisista está fazendo? Está tentando controlar o seu comportamento, está tentando fazer você existir para ele, somente para servir a ele, as necessidades dele ou dela. E nesse momento, como você é uma pessoa que é o perfil perfeito para o narcisista, é uma pessoa que se responsabiliza pelas coisas que acontecem na sua vida, é uma pessoa que acredita que o que você faz, as consequências do que você faz é você que tem que lidar. O que acontece? Você se sente responsável e aí faz o que o outro quer. Você começa aí ficando muito mal toda vez que você tem que sair para esses eventos, para uma viagem de trabalho ou para um lazer onde você vai encontrar com seus amigos ou amigas. E aí você começa a ir evitando esses momentos, começa a ir dando desculpa. E desculpa porque vai ser tão chato quando você sai que é melhor você não sair. E aí você está entrando o quê? Na bolha, no manejo que o narcisista faz dessa manipulação. Ele fica feliz no primeiro momento que você não vai sair, mas logo depois ele começa de novo com esse ciclo de depreciação, de crítica, de reclamação. E outra coisa, se você sai de verdade, você vai fazer o que você quer, quando você volta, você pode pensar assim, quando eu voltar ele vai ficar feliz, porque ele viu que eu voltei. Lembra da história da criança? Pois é, ele fica feliz não, ele fica com raiva, porque você foi mesmo assim. Você teve coragem de ir. Então quando você volta, ele tá com raiva, ele te despreza, ele faz gaslight, não fala com você, finge que você não tá ali, te ignora, pra ver se você vai desistir realmente de fazer isso aí, de sair por aí sem ele ou sem ela. Então, esse é o ciclo da manipulação e é assim que o narcisista ou a narcisista funciona toda vez que você quer ir dar atenção para a sua vida, dar atenção para as suas coisas. Ok, então isso daí é o que acontece no dia a dia, que vai te desestimulando, que vai fazendo com que você não queira mais fazer tantas coisas sozinho e vai fazendo com que você fique mais em casa, porque o que o narcisista faz? Ele leva você para sair? Não, ele acaba ficando ali, porque é bem melhor ele ficar naquele âmbito doméstico, só você e ele, porque ele não se sente ameaçado por outras pessoas quando está com você. Não sente que você pode dar atenção para outras pessoas. Então são aqueles casais ou aquelas famílias aonde fica todo mundo em casa, aí tem brigas e mais brigas, e as pessoas elas ficam ali naquele contexto, não fazem muita coisa fora de casa, né? E quando saem, brigam na frente dos outros, é muito ruim, é sempre tudo muito ruim quando tem interação social com outras pessoas. E em casa é aquele ciclo que fica se repetindo, se repetindo, se repetindo. De vez em quando, essa pessoa vai fazer um love bombing, o narcisista vai te ajudar, vai te dar um dinheiro, vai pagar alguma coisa para ir mantendo, fazendo a manutenção ali daquele controle de como você deve se comportar. Tendo essa consciência do que está acontecendo, o que você pode fazer para sair desse ciclo e realmente se afastar? Realmente, né? Conseguir sair de casa, conseguir se separar dessa pessoa, conseguir se afastar, porque esse ciclo não termina nunca. Como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, é uma estrutura de personalidade. A gente não muda uma estrutura de personalidade. A gente ajusta algumas coisas para poder ter uma convivência um pouco melhor. Mas não é nada fácil. Esse transtorno narcisista é um dos mais difíceis de lidar, porque essa pessoa ela acha que ela está certa. Que tudo que ela está fazendo está certo, que ela não está fazendo nada errado. Aí é muito difícil ela mudar. O que você então tem que fazer para que isso mude? Porque se você começar a mudar, essa pessoa não vai conseguir mais ter esse domínio sobre você. E você vai ter mais liberdade emocional
e domínio das suas emoções. Primeiro, você tem que ver esse narcisista de outra forma. Você tem que ver que isso daí, essa pessoa não é uma criança perdida querendo alguém para ficar no lugar da mãe. É um adulto que tem que se responsabilizar por suas atitudes. Né? O narcisista, quando ele se vê sendo abandonado, ele não fica desesperado como uma criança, não. Ele já tem uma estrutura de personalidade onde ele vai ficar pleno, ele vai ficar tranquilo. Provavelmente ele vai fazer o seguinte: primeiro ele vai falar, como é que você pode me deixar? Você não tem coração? Você não tem gratidão por tudo que eu já te fiz? Primeiro ele vai ficar com raiva. Depois ele vai debochar, vai falar, lógico que você não vai me deixar. Você nunca vai conseguir viver sozinho. Você nunca vai sair de casa. Você nunca aprendeu nenhuma profissão. Você depende de mim totalmente. Né? Tem muita mãe que fala isso para filha, pai que fala isso para o filho. Né? Você sempre vai depender de mim. E depois, por último, ele fica indiferente. Ele fala assim, vai, pode ir. Pode ir. Porque ele tem certeza que ele vai conseguir fazer o quê? Te trazer de volta. Ele vai começar o love bombing. Como é que é o love bombing? Vamos dar um exemplo. A mulher que sai de casa e o marido fala assim, ok, quer sair? Sai, pode sair. Aí ela vai levar as coisas. Ele sabe o que ele começa a fazer? Não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou pagar um caminhão para levar suas coisas. Aí ela já fica assim, nossa, que estranho, vai me ajudar. Aí quando você chega nesse outro lugar, claro, você é dependente financeiramente dessa pessoa, muitas vezes, vai começar a ter problemas. E como você não tem mais, você já se isolou de todo mundo, não tem amigos, a família já se afastou, o que pode acontecer? Você procurar essa pessoa para resolver algum problema, já que ele está te tratando tão bem, né? E aí, essa pessoa, o narcisista, ele vai começar a te ajudar. Mas ele vai começar a falar pra você, olha, você tá vendo? Não dá pra gente ficar longe. Você precisa de mim. Eu preciso de você. A gente vai resolver essa situação. Vai ficar tudo bem. Nessa hora, ele fala baixo. Ele tá um anjo. E você começa a pensar, será que ele é tão ruim assim? Ou será que eu sou problemática? Será que eu tô exagerando? Acho que eu vou dar mais uma chance. E aí, você volta pro ciclo. E isso daí é sempre assim. É por isso até que tem muita gente que olha casais que ficam indo e voltando e acham que aquilo ali é um bando de sem vergonha. Não! É porque é uma dinâmica muito difícil de sair mesmo. Só quem tá dentro que entende como é que funciona. Outra reação do narcisista pode ser a da chantagem emocional, né? De ficar doente, de começar a passar mal, de falar que vai morrer, de falar que vai à falência porque você ajuda ele ou ela no negócio, então não tem como ela sair da relação ou ele sair da relação. São N situações aonde vão desde a chantagem emocional para gerar culpa até desse love bombing, que é eu vou ficar te ajudando para mostrar para você que você não consegue se cuidar sozinho ou sozinha, então você tem que voltar para casa, né? Já vi casos de mães falando dos filhos, o filho, meu filho tem problemas psiquiátricos, ele precisa de muita ajuda e nananana. E você nota claramente que aquela pessoa não tem problemas psiquiátricos, mas ela faz de tudo para que aquele filho não saia de casa e fique ali servindo ela nessa intenção de eu preciso que você fique aqui para eu ter certeza que eu sou uma pessoa importante, que eu sou uma pessoa necessária, que eu sou uma pessoa muito bacana e que você é alguém que precisa de muita ajuda. Como eu estava falando, para sair dessa situação, você tem que ver o narcisista dessa forma. É uma pessoa que não vai deixar você sair da relação e que não está ali para te fazer feliz ou se preocupando com a sua felicidade. Quando ele faz o love bombing, ele só está querendo te manipular para que você permaneça sendo essa figura que serve a ele, que mostra para ele como ele é uma pessoa grande, empoderada e importante. Então, olha para esse indivíduo, para essa mulher, como alguém que
tem que dar conta das suas coisas, como um adulto que consegue resolver e arcar com as consequências de tudo que faz. Não, não vai ficar doente, não, não vai morrer, não, não vai à falência, porque é um adulto com quem você está se relacionando. Essa pessoa é que precisa de muita ajuda terapêutica para poder seguir com a sua vida sem continuar sugando toda a energia de vida das pessoas à sua volta. Olha para o narcisista com esse olhar e olha para você com: eu não tenho que salvar ninguém, eu tenho que salvar a mim mesmo, eu tenho que cuidar de mim. E aí você vai se sentir cada vez mais forte para sair da relação. Uma coisa que faz com que alguém não saia da relação com o narcisista é essa sensação de que vai salvar o narcisista. Ai, a minha mãe é muito doente, ela não vai sobreviver sem mim. Ai, o meu marido, ele é muito ciumento, ele vai se matar, ele está ameaçando de se matar, ele pode fazer alguma coisa terrível. E aí você assume para você toda a responsabilidade da vida do outro. Aí você não consegue sair da relação. Então esse é o primeiro passo. Depois, em outros vídeos, a gente continua conversando sobre esses passos, mas o primeiro passo de todos é você olhar para o outro como alguém que pode dar conta da própria vida, que é um adulto. Quando você começa a olhar assim para esse narcisista ou essa narcisista, você vai conseguindo se desligar mais e mais. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, se inscreve no canal, clica no sininho, porque quase toda semana eu coloco vídeo. E curte, deixa seu comentário, que eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Até o próximo vídeo.